Pode fingir ser minha esposa por uma semana. O CEO milionário e pai solteiro implorou a estranha para salvar o aniversário da filha dele. Era uma tarde chuvosa no centro de Nova York. Gotículas leves deslizavam pelas janelas de vidro de uma pequena e pitoresca padaria aninhada numa rua de esquina. Lá dentro, o aroma de pãezinhos de canela quentes e baunilha fresca enchia o ar. Sienna Blake, uma designer freelancer de 25 anos, entrou pela porta pouco antes de a chuva apertar. Ela não tinha intenção de comprar nada, apenas precisava de um lugar para se abrigar do tempo e finalizar algumas edições urgentes de clientes em seu tablet. O cabelo loiro dela, suavemente cacheado e úmido da garoa, caía pelos ombros enquanto se sentava numa mesa de canto junto à janela. Então, ela notou a menina vestida com um vestido rosa de mangas com babados, seus caracóis dourados presos em duas pequenas Maria Chiquinhas. A criança estava sozinha perto do balcão com os olhos grandes e lacrimejantes. Os lábios dela tremiam enquanto olhava ao redor, claramente procurando por alguém. Ela parou. "Olá", disse Sienna gentilmente agachando-se ao lado da menina. "Estás perdida." A menina fungou e assentiu com a cabeça tremendo. "O meu pai estava aqui agora, disse para eu esperar, mas ele não vai voltar, tal como a mamã." Aquela frase atingiu Sienna como um soco no peito. Ela estendeu a mão com cuidado. "Qual é o teu nome, querida?" "Ana", sussurrou a menina. "Bem, Ana." Sienna sorriu suavemente. "Queres sentar-te comigo até o teu pai voltar? Podemos olhar pela janela e inventar histórias sobre as pessoas que passam." Ana hesitou, depois assentiu. Em minutos, as lágrimas haviam secado e as duas estavam a rir de um homem com uma capa de chuva amarela brilhante que parecia uma banana. Sienna estava a meio da história quando a porta da padaria se abriu e um homem alto de casaco escuro entrou apressadamente, claramente sem fôlego. O queixo marcado, os olhos escuros e o fato caro faziam-no destacar-se imediatamente. "Ana!" ele chamou. Ana levantou-se rapidamente. "Pai!" Liam Cross exalou aliviado, caminhando na direção delas. "Virei-me por 2 segundos e ela afastou-se", ele disse, parecendo mais chateado consigo mesmo do que com qualquer outra coisa. "Obrigada", ele acrescentou, acenando para Sienna. "Ela está bem", Sienna respondeu, levantando-se. Estava apenas assustada. Liam deu um aceno rígido, pegou Ana nos braços e saiu tão rapidamente quanto entrou. Sem mais palavras, sem contato visual real. Sienna sentou-se novamente, um pouco atordoada. 3 dias depois, houve uma batida à porta do seu apartamento. Ela abriu e encontrou o mesmo homem, Liam, parado no corredor do seu prédio. Ele ainda usava um fato e segurava um guarda-chuva. Ele parecia um pouco deslocado, como se não pertencesse àquele prédio antigo com escadas rangentes e iluminação amarela quente. "Espero que não se importe", ele disse. A Ana não parava de perguntar por si e eu não conseguia nenhum contato. Perguntei na padaria e um dos funcionários mencionou o seu cartão de visitas no balcão. "Posso entrar?" Sienna piscou. "Ah, claro." Ele entrou. Ela indicou a pequena mesa de jantar. "Serei rápido", Liam disse cruzando as mãos. "É o aniversário da Ana na próxima semana. Ela não celebra desde que a mãe morreu. Já tentei de tudo, organizadores de festas, terapeutas infantis até atores." As sobrancelhas de Sienna franziram. "Atores?" Ela recusa-se a celebrar a menos que a mãe esteja lá. Ela insiste que a única pessoa em quem confia é a si. Ele fez uma pausa. Ela pensa que é a mãe dela. Sienna empalideceu. "O quê?" "Ela disse-me." Ele continuou, "que é a senhora quem a faz sentir-se segura." Então ele limpou a garganta. "Preciso que finja ser minha esposa por apenas uma semana pela Ana." Ela olhou para ele atordoada. "Quer que eu seja sua falsa esposa para uma criança de 5 anos?" Liam não hesitou. "Sim." Sienna levantou-se andando de um lado para o outro. "Isto é insano. Não me conhece. Eu não o conheço e esta menina só pergunta por si." Isso a fez parar. Sienna balançou a cabeça.
Desculpe, não posso fazer isso. Mas assim que ela abriu a porta para o acompanhar para fora, a voz de Ana ecoou em sua mente, tal como a mamã. E então Liam disse calmamente: ela não dorme uma noite inteira há meses. Naquele dia na padaria, ela dormiu durante todo o caminho para casa. Siena hesitou. Mais tarde naquela noite, ela encontrou-os novamente. Tudo bem, ela disse olhando Liam diretamente nos olhos. Uma semana e é isso. E ninguém, nem vizinhos, nem assistentes, nem fotógrafos pode pensar que é real. Depois disso voltamos a ser estranhos. Entendido? Liam assentiu. Entendido. Mas nenhum deles percebeu que uma semana poderia mudar tudo. Os portões de ferro forjado da propriedade Cross abriram-se lentamente enquanto o táxi de Siena entrava na entrada circular. A mansão à sua frente parecia mais um hotel de luxo do que uma casa. Elegante e fria e a brilhar sob o sol da tarde. Por toda a sua beleza, não possuía calor. Ela saiu com a sua mala de fim de semana com os nervos à flor da pele. Antes que pudesse bater a porta, abriu-se. Mamã! Ana correu no seu vestido rosa com as Maria Chiquinhas a saltar e atirou-se para os braços de Siena. Siena agachou-se abraçando-a com força. Olá, querida! Ela disse suavemente ainda a habituar-se a ser chamada por aquele nome. Liam seguiu atrás com a expressão indecifrável. Ela estava a contar as horas. Ele disse: Percebo. Siena respondeu afastando os caracóis de Ana. Lá dentro a casa estava impecável. Chãos de mármore, tetos altos, lustres de vidro. Linda, mas silenciosa, sem vida. Por aqui, Liam disse levando-a por um curioso mordomo e uma governanta. Disse à equipa que a senhora voltou da Europa. Eles foram informados. Informados? Ela ecoou com um sorriso. Como se eu estivesse numa missão. Ele permitiu um leve sorriso, de certa forma. Ao chegarem à ala de hóspedes, a assistente de Liam, Rebecca, de olhos perspicazes e eficiente, apareceu. Senhora Cross, ela cumprimentou oferecendo um aperto de mão firme. Bem-vinda de volta. Siena aceitou disfarçando o seu desconforto com o título. Preparei os quartos. Rebecca continuou. Prefere a suíte principal com o Sr. Cross ou uma separada? O silêncio prolongou-se. Siena abriu a boca. Liam limpou a garganta. Separado está bem. Muito bem. Rebecca respondeu suavemente, embora Siena tenha notado um brilho de suspeita. Sozinhos, ela olhou para Liam. Devíamos trabalhar na nossa história de fundo. Ele suspirou. Concordo. Naquela noite, eles sentaram-se na cozinha elegante a repassar a sua história de amor fabricada, como se conheceram quando ficaram noivos porque ela tinha ido para o estrangeiro. Parecia surreal ensaiar um romance que nunca existiu. Memória favorita juntos? Liam perguntou lendo de uma lista no seu telefone. Siena apoiou o queixo na mão. Talvez a vez em que me contratou para mentir a todos que conhece. Ele realmente riu. Justo. Eles ainda estavam a praticar quando Ana entrou com uma tigela de mistura. Podemos fazer biscoitos como antes. Liam levantou uma sobrancelha. Nós fizemos isso. Siena sorriu. Aparentemente somos ótimos padeiros. Logo a cozinha transformou-se. Farinha polvilhada nas bancadas, pedaços de chocolate espalhados e risadas ecoavam. Siena ensinou Ana a partir ovos enquanto Liam desajeitava-se, mas tentava. Mais tarde, Siena leu o livro favorito de Ana na cama. Liam observou da porta de braços cruzados com uma expressão suave. Depois que Ana adormeceu, ele acompanhou Siena até o corredor. Ela está mais calma consigo do que havia em muito tempo, ele disse baixinho. Ainda mais do que comigo. Ela ama o Liam. Siena disse gentilmente, mas acho que ela não sabe como se conectar. Ele não respondeu, mas os seus olhos revelaram mais do que as suas palavras jamais teriam feito. Os dias seguintes desvaneceram ainda mais as linhas. No pequeno almoço, Ana riu tanto que derramou o sumo. Liam limpou-o sem dizer uma palavra. À noite, eles assistiram a filmes até Ana adormecer aninhada entre eles.
O que começou como ficção começou a parecer estranhamente real. Sienna percebeu que Anna olhava para Liam antes de o abraçar, insegura se era permitido. Ela gentilmente quebrou a barreira, sugerindo que Liam lesse histórias para dormir ou deixando Anna puxá-lo para brincar. Uma noite depois de Sienna ter deitado, Anna Liam falou da porta. Obrigado. Ela virou-se. Pelo quê? Por ir além do que pedi. Ela sorriu. Eu não sabia como fingir ser mãe, então parei de tentar. Os olhos deles encontraram-se e algo mudou entre eles. Não atração, não admiração, mas respeito e compreensão. A fronteira entre a atuação e a verdade começava a esbater-se. Ao final do terceiro dia, a mansão Cross já não parecia tão fria, não por causa do tempo, mas pelas mudanças subtis que haviam se enraizado dentro das suas paredes. Sienna esperava que este arranjo fosse estranho, talvez até exaustivo. Mas o que ela não esperava era Liam Cross. Ele ainda era reservado, ainda silencioso, daquela forma deliberada que o tornava difícil de ler. Mas quando ele estava com Anna, realmente com ela, algo mudava. Os seus movimentos suavizavam-se. Os seus olhos demoravam. Ele ajoelhava-se para atar os sapatos dela, sem pensar duas vezes, cortava a torrada dela em estrelas e certificava-se de que a sua luz noturna estava a funcionar todas as noites. Uma noite, Sienna entrou na sala de estar e encontrou Liam a trançar cuidadosamente o cabelo úmido de Anna depois do banho, as sobrancelhas franzidas em concentração. Ela diz que é assim que a mãe dela faz. Ele murmurou sem levantar os olhos. Ela tem padrões elevados, Sienna respondeu com um sorriso. Ela herdou isso da mãe. Foi a primeira vez que ele mencionou a falecida esposa em voz alta. Sienna fez uma pausa, sentindo o peso por trás das palavras. Ela deve ter sido incrível. Ela foi. Ele disse simplesmente, e foi tudo. Mais tarde naquela noite, depois de Anna ir para a cama, Sienna andou pelos corredores procurando um copo de água. Ela seguiu o som fraco de música, notas suaves e melancólicas vindo da sala. Ela parou na porta. Liam estava ao piano de cauda, de costas para ela, os dedos movendo-se sem esforço pelas teclas. A melodia era assombrosa, bela, algo clássico, mas tocada com algo pessoal. Arrependimento, anseio, memória. Ele tocava com os olhos fechados, completamente alheio à sua presença. Sienna entrou na sala em silêncio e afundou-se numa poltrona no canto, a respiração presa na garganta. Quando a nota final desvaneceu, Liam ficou imóvel por um longo momento. Então ele falou sem se virar. "Tocas?" ele perguntou. "Não assim", ela respondeu suavemente. "Eu não sabia que conseguia." "Foi a minha vida uma vez", ele disse. "Antes de me tornar isto." Ela esperou. "A minha esposa costumava dizer que eu era uma pessoa diferente quando tocava, mais suave. Talvez por isso tenha parado." "Não perdeu essa suavidade", Sienna disse antes que pudesse se conter. Liam virou-se finalmente, encontrando o olhar dela. "Vê isso?" ele perguntou, quase como se não acreditasse. "Sim." Um silêncio prolongou-se entre eles, não pesado, mas carregado. Então ele levantou-se, caminhou até ela e apoiou-se na parte de trás da cadeira oposta. "Se isto fosse real", ele disse de repente. "Se tudo isto não fosse apenas um arranjo, como se sentiria em relação a isso?" Sienna piscou. "O quê?" "Se não estivéssemos a fingir, se fosse realmente minha esposa, a mãe da Anna." Ela abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. O coração dela palpitava contra as costelas. A pergunta não fazia parte do guião, não fazia parte do acordo. Ela começou, então desviou o olhar. "Eu diria que estamos a desviar-nos do assunto." Liam riu baixinho, mas havia tristeza na sua voz. "Desculpe", ele disse. Às vezes parece demasiado fácil, demasiado." Sienna levantou-se gentilmente. "Isso é perigoso, Liam." Ele assentiu. "Eu sei." Ela passou por ele em direção ao corredor, precisando de espaço, precisando de clareza. Mas pouco antes de virar a esquina, ela olhou para trás. Ele não se havia movido.
Naquela noite, Siena ficou acordada na suíte de hóspedes a olhar para o teto. Os roncos suaves de Anna ecoavam fracamente através do monitor de bebê ao lado dela. Ela pensou na música, na pergunta, na forma como Liam a tinha olhado. Não como um homem a atuar, mas como um homem a perguntar-se se algo que ele tinha perdido há muito tempo poderia alguma vez retornar. Ela tinha prometido a si mesma que isso ficaria na farsa. Mas o seu coração já não seguia as regras. Ao fim da semana, Siena já não era apenas a mulher que fingia ser a esposa de Liam Cross. Nem aos olhos dos vizinhos, nem aos olhos da comunidade escolar, e especialmente não aos olhos de uma menina de 5 anos que agora dizia a todos: "A minha mãe voltou da Europa." E estranhamente nem mesmo no próprio reflexo de Siena. A cada dia, o ato desvanecia-se ainda mais em algo mais suave, menos construído, mais real. Ela acordava mais cedo apenas para ajudar Anna com o pequeno almoço. Ficava até mais tarde, depois da hora de dormir, a beber chá na cozinha, enquanto Liam trabalhava por perto. O silêncio já não parecia constrangedor. Uma noite, eles encontraram-se a cozinhar juntos sem uma palavra de planeamento. Liam a picar vegetais, enquanto Siena mexia o molho, os seus movimentos sincronizados como se tivessem feito isso 100 vezes. Anna dançava entre eles, girando no seu vestido rosa, declarando-o uma noite de jantar em família. Devia ter parecido uma performance, mas não pareceu. À noite, eles conversaram realmente. Conversaram sobre as suas infâncias, os seus medos, as coisas que costumavam amar antes que o mundo se tornasse barulhento e difícil. Liam contou-lhe sobre a música que costumava escrever. Siena contou-lhe como a mãe a tinha deixado aos 12 anos, e como o design lhe dava uma sensação de controlo quando nada mais fazia sentido. "Fazes tudo parecer gerenciável," ele tinha dito calmamente uma noite. "E tu surpreendes-me," ela tinha respondido. Nenhum deles disse o que isso realmente significava. Então veio a angariação de fundos de caridade, um evento escolar realizado no jardim comunitário. O objetivo era arrecadar dinheiro para materiais de arte. Os pais vestiam-se bem, as mesas eram iluminadas com luzes de fada. As crianças vendiam biscoitos e marcadores feitos à mão. Liam foi buscar Siena no corredor do quarto, parando ao vê-la num simples vestido borgonha que abraçava a sua cintura. O cabelo loiro dela estava preso suavemente atrás das orelhas, com alguns caracóis soltos a roçar os ombros. "Estás deslumbrante," ele disse antes de se corrigir. "Quero dizer, convincente como minha esposa." Ela levantou uma sobrancelha divertida. "Boa salvação." Ele ofereceu-lhe o braço. "Vamos, Sra. Cross." Na angariação de fundos, os olhos viraram-se. As pessoas sorriram. Anna apresentou Siena a todos os colegas como a minha verdadeira mãe agora, e ninguém questionou. A certa altura, um casal bem vestido aproximou-se de Liam, comentando a sua roupa. "Fato elegante," disse o homem. "A minha esposa escolheu-o." Liam respondeu com facilidade, olhando para Siena. "Ela sempre tem melhor gosto." Siena olhou para ele mesmo a tempo de ver o canto da boca dele levantar-se num sorriso íntimo. Mais tarde, enquanto o evento prosseguia, ela estava perto de um canteiro de jardim, observando Anna brincar com giz no pavimento. Liam veio parar ao lado dela com as mãos nos bolsos a observar a mesma cena. Ela sentiu-o a olhar para ela mesmo antes de ele falar. "Quando ris assim," ele disse baixinho, "esqueço o que é real e o que não é." A respiração de Siena ficou presa. Ela não se virou para o encarar. Não conseguia. "Não digas isso," ela sussurrou. "Por que não?" "Porque supostamente é para ser de mentira." "Mas já não parece," ele disse. Siena olhou para o anel na sua mão esquerda, um adereço que a assistente de Liam tinha escolhido destinado apenas à ilusão. Mas ele estava lá como se pertencesse. "Eu disse-lhe desde o início," ela disse. "Apenas uma semana." "Eu sei." Silêncio. Mas naquele momento de quietude, enquanto o sol mergulhava atrás das árvores e as risadas ecoavam na distância, nenhum dos dois se afastou.
Eles não deram as mãos, não se beijaram, não confessaram. Mas algo tinha mudado. Uma linha invisível foi cruzada e deixada para trás. O que começou como uma performance estava a tornar-se uma história escrita sem um guião, e nenhum deles sabia como terminaria. As rachaduras começaram com um flash, uma foto acidental tirada por um paparazzi que passava do lado de fora da angariação de fundos da comunidade. A imagem não era notável no início. Liam e Sienna a rir, a andar lado a lado, Anna a balançar entre eles o vestido rosa a esvoaçar. Mas no dia seguinte as coisas mudaram. Um blog de fofocas lançou um artigo: "A nova esposa de Liam Cross é apenas uma ilusão bem planeada." Estava cheio de vagas suspeitas e fontes anônimas. Mas um detalhe destacou-se. Uma imagem de um documento borrada, mas inconfundivelmente mostrando o verdadeiro sobrenome de Sienna Blake. Tinha sido capturada sem que ela soubesse quando Sienna abriu a sua mala durante o evento, uma fresta da sua identidade exposta à lente da câmara. A internet fez o resto. Pela tarde, os fóruns estavam inundados de especulações. Liam Cross contratou uma mulher para fazer o papel de sua esposa. Alguns disseram que era uma jogada de RP. Outros acreditavam que era uma cobertura para um escândalo secreto. Então a situação tornou-se pessoal. Uma mulher chamada Monica Valli, agora executiva sênior de RP numa empresa de tecnologia rival, publicou uma dica anônima velada sobre Sienna. Ela conhecia Sienna brevemente da faculdade, apenas o suficiente para juntar verdades e torcê-las em manchetes. Não é amor, é alavancagem. Ela estava com dificuldades financeiras antes disso. Não seria a primeira vez que alguém bonita tenta subir na vida. A história espalhou-se como um incêndio. Quando Sienna viu o seu nome a ser tendencioso, o ar fugiu dos seus pulmões. Ela estava no escritório doméstico de Liam, segurando o telefone em descrença. Do outro lado da sala, Liam lia a mesma notícia no seu portátil, com o maxilar tenso, os olhos tempestuosos. Sienna foi a primeira a falar. "Isto é mau. Vai afetar a Anna, a empresa, tudo." Liam olhou para ela. "Posso parar com isso. Tenho advogados contactos na imprensa. Vai passar." "Mas não vai," ela disse baixinho. "Porque parte disso parece verdade." "Não é." "Parece verdade," ela respondeu com a voz embargada. "Liam, eu concordei em fingir ser sua esposa. É exatamente o que sou. E agora o mundo sabe." Eles não notaram Anna parada do lado de fora da sala, até que fosse tarde demais. A voz de Sienna havia aumentado. "Devíamos ter parado antes que chegasse a este ponto." Então veio a voz minúscula. "Por que parariam?" Ambos congelaram. Anna estava na porta, as suas pequenas mãos cerradas em punhos, as bochechas coradas. "Ou vivos," ela disse tremendo. "Disseram que não és realmente a minha mamã." "Vais embora, não vais." Os joelhos de Sienna cederam enquanto ela corria para Anna. "Querida, não. Não ouve." Anna recuou. "Não quero que vás embora. És a minha mamã." As lágrimas vieram demasiado rápido. Sienna puxou Anna para os seus braços e segurou-a com força, enterrando o rosto nos caracóis da criança. "Não queria magoar-te," ela sussurrou mal, conseguindo respirar entre os soluços. "Amo-te muito." Liam ficou imóvel, abalado de uma forma que não sentia desde o dia em que a sua esposa morreu. Ele tinha tentado manter Anna segura, tinha tentado manter-se protegido, mas ao ver a sua filha quebrar-se daquela forma, percebeu que a verdade tinha chegado tarde demais. A mentira que tinham construído não era apenas deles. Pertencia a uma menina que abrira o seu coração por completo, acreditando que a família à sua volta era real. Mais tarde naquela noite, Sienna fez uma mala. Ela não disse muito a Liam. Não podia confiar em si mesma para olhar Anna novamente sem chorar. "Preciso ir," ela disse simplesmente. "Pelo bem dela, pelo seu." Mas quando a porta se fechou atrás dela, o silêncio envolveu a casa como uma tempestade à espera de estourar. O conto de fadas tinha terminado e o custo de fingir nunca tinha parecido tão dolorosamente real. A casa estava novamente silenciosa, demasiado silenciosa. Desde que Sienna partiu, Liam atirou-se ao trabalho com eficiência mecânica. Reuniões e e-mails, chamadas de imprensa.
A tempestade mediática em torno do escândalo da esposa falsa tinha começado a desvanecer-se graças à sua equipa jurídica e a um comunicado cuidadosamente divulgado, mas o silêncio dentro de casa nunca se desvaneceu. Ana já não corria pelos corredores com fitas cor-de-rosa a saltar no cabelo. Os seus desenhos já não incluíam arco-íris ou bonecos sorridentes de mãos dadas. Ela fazia menos perguntas. Ela sorria menos. E à noite ela começou a acordar novamente. No início, Liam ignorou. Pesadelos eram normais. Crianças eram resilientes. Ele tentou ler para ela sentar-se ao lado da sua cama, deixar as luzes acesas. Nada funcionou. Então veio a febre. Começou subtilmente testa quente e bochechas coradas. Mas à meia-noite, Ana estava a arder em febre e a tremer debaixo dos cobertores. Ela agitava-se inquietamente, murmurando palavras que ele mal conseguia entender. Mamã, Siena. O coração de Liam apertou. Ele pressionou um pano frio na testa dela, segurou a sua mãozinha. Sussurrou que estava ali, mas ela continuava a chamar o mesmo nome repetidamente. Por favor, ela murmurou com os olhos vidrados. Não vás, mamã. Algo dentro de Liam se abriu completamente. Ele pegou-a nos braços, envolveu-a num cobertor e correu para o carro. A cidade estava encharcada de chuva, os faróis refletindo nas ruas escorregadias, enquanto ele dirigia com os nós dos dedos brancos a apertar o volante. Ele não a levou para o hospital, ele a levou para Siena. Já passava da 1 da manhã, quando ele chegou ao prédio do apartamento dela, a chuva a cair como se o próprio céu estivesse a desabar. Liam saiu do carro. Ana aninhada contra o seu peito, o cobertor encharcado em segundos. Ela choramingou, enterrando o rosto no seu ombro. Ele tocou a campainha. Nenhuma resposta. Ele tocou novamente. Uma luz acendeu-se no andar de cima. Uma sombra moveu-se atrás da cortina, depois passos. A porta rangeu. Siena estava lá com o cabelo desgrenhado, enrolada num camisolão grande. Os olhos dela arregalaram-se quando os viu. Liam encharcado Ana nos seus braços a arder em febre. Liam, eu não sabia para onde mais ir. Ele disse roucamente. Siena apressou-se. Ela está a arder em febre. Ele disse a voz apertada de emoção. E ela continua a chamar o teu nome. Siena estendeu a mão. Deixa-me pegá-la. Ele hesitou por um segundo, depois passou Ana para os braços dela. A menina instantaneamente aninhou-se no peito de Siena, soltando um suspiro suave e quebrado, como se o seu corpo reconhecesse o lar. Siena levou-os para dentro, movendo-se rapidamente, mas com gentileza. Ela deitou Ana no sofá, envolveu-a em cobertores quentes, pegou remédios e um termômetro, os seus movimentos calmos e praticados. Liam estava imóvel na porta, encharcado, silencioso. Depois de verificar Ana, Siena finalmente virou-se para ele. Ela vai ficar bem. Ela disse baixinho. Ela só precisa de descanso. E talvez alguma paz. A voz de Liam falhou. Eu estou a tentar. Eu sei. Siena sussurrou. Houve uma longa pausa, apenas o som da chuva contra as janelas e a respiração suave de Ana entre eles. Então Liam deu um passo à frente. Ela não dorme uma noite inteira desde que Rachel morreu, ele disse. 6 meses, Siena. 6 meses de pesadelos. E então você veio e de repente ela dormiu. Ela riu. Ela olhou para mim como se eu pudesse ser alguém melhor. As mãos dele tremiam. Ela ama-te, ele disse. E eu não sei o que fazer sem você aqui. Siena olhou para baixo, lutando contra as lágrimas. Liam! Ele ajoelhou-se. Ali mesmo no chão de madeira do seu apartamento encharcado pela tempestade lá fora, Liam Cross, o CEO estoico, poderoso e intocável, ajoelhou-se. Não para pedir em casamento, mas para implorar, ele estendeu a mão gentilmente pegando a dela. A sua voz mal audível através do nó na garganta. Por favor, ele disse, não nos deixes novamente. Sei que começamos isto como uma mentira, mas... Ana, ela vê a verdade e eu também. Os olhos de Siena encheram-se de lágrimas, a sua mão livre acariciando os caracóis úmidos de Ana. Liam segurou mais forte. Ela precisa de ti, ele sussurrou.
E eu também. E naquele momento, mais do que contratos ou aparências, mais do que imprensa, ou culpa ou medo, o que importava era o que sempre importou à família. O quintal estava iluminado com luzes suaves. Fitas em tons pastel esvoaçavam das árvores e uma mesa de cupcakes doces e coroas de papel estava no centro de tudo. Balões em forma de estrelas balançavam na brisa quente e o som das risadas das crianças flutuava pelo jardim. Era o aniversário de Ana e Siena estava de volta. Ela estava perto das portas do pátio, usando o vestido rosa esvoaçante que Ana havia escolhido semanas antes de tudo desabar. O seu cabelo dourado solto em cachos e preso atrás de uma orelha brilhava sob o sol que se punha. Ao olhar para o quintal, para a pequena multidão de vizinhos, colegas de trabalho, colegas de classe e os seus pais, ela sentiu uma calma estranha e tranquila. Então uma voz familiar chamou Si. Ana correu em direção a ela no seu vestido de aniversário rosa vivo com pequenas estrelas bordadas e lançou-se nos seus braços. Siena pegou-a no ar girando uma vez enquanto Ana ria. A menina abraçou-a com força, apoiando a cabeça no ombro de Siena como se nunca tivesse partido. Senti a tua falta, Ana sussurrou. Senti mais a tua falta. Siena respondeu suavemente. De longe Liam observava. Os seus olhos nunca deixaram as duas. Vestido com uma camisa branca de mangas arregaçadas sem gravata e um sorriso gentil que raramente aparecia antes deste capítulo da sua vida, ele parecia menos um CEO naquela noite e mais um homem que finalmente tinha voltado para casa. À medida que o sol descia, a festa acalmou-se com música suave e conversas amigáveis. Liam reuniu todos perto do centro do jardim, onde uma plataforma baixa tinha sido montada para o corte do bolo. Ana estava entre o pai e Siena sorridente, com as bochechas coradas de excitação. Antes de soprar as velas, Liam disse dando um passo à frente com um microfone. Só quero agradecer. Obrigado a todos por estarem aqui para celebrar a Ana. Ela é a menina de 5 anos mais corajosa, gentil e mágica que já conheci. Ana sorriu. Liam olhou para Siena depois de volta para os convidados. Há algo mais. Ele disse, a voz dele baixando um pouco, firme, mas sincera. Alguns de vocês devem saber que este ano foi diferente para nós. Tivemos mudanças, perdas e o inesperado. Ele fez uma pausa. Todos estavam a ouvir agora. No início deste ano pedi um favor a alguém. Pedi-lhe para fingir fazer parte de algo que não era real, mas o que nenhum de nós esperava era o quão real se tornaria. Siena olhou para cima surpresa. As suas mãos congelaram nas bordas do prato do bolo. Liam desceu da plataforma e caminhou em direção a ela. Disse-lhe que seria apenas uma semana de faz de conta. Mas uma semana não foi o suficiente, nem para mim, nem para Ana. Os convidados ficaram em silêncio. Ele parou à frente dela, o olhar firme e aberto. Porque uma semana não foi suficiente para Ana parar de a chamar de mamã, e não foi suficiente para eu parar de a chamar de amor da minha vida. A respiração de Siena prendeu-se no peito. Então a voz de Ana quebrou o silêncio aguda e feliz. Ela é realmente a minha mamã agora. Risadas ecoaram pela multidão, alguns convidados enxugando lágrimas, outros aplaudindo suavemente. Siena olhou para Ana, que agora pulava de alegria, depois de volta para Liam. Os seus olhos brilharam. Eu nunca estive a fingir. Ela sussurrou. Liam pegou a mão dela, entrelaçando os dedos. Nem eu. As velas foram acesas. Ana fechou os olhos e fez o seu pedido, embora no seu coração ela já tivesse tudo. Enquanto a chama cintilava e os aplausos irrompiam, Siena inclinou-se e deu um beijo suave na bochecha de Liam. E desta vez ninguém estava a atuar. O jardim nunca tinha parecido tão bonito. Pétalas brancas e suaves flutuavam de um arco entrelaçado com lírios e dipsofilas. Fileiras de cadeiras de madeira alinhadas no caminho, às suas extremidades atadas com fitas de seda em tons pastel. Luzes cintilantes envolviam as árvores, lançando um brilho dourado sobre a pequena reunião de amigos próximos, familiares e vizinhos. Era íntimo. Era pacífico.
Era exatamente o que Sienna Blake um dia sonhara e nunca acreditara que teria. Um ano tinha passado desde o 5º aniversário de Anna. E agora, no mesmo quintal onde tudo começou, ela estava ao lado de Liam Cross, sem fingir mais. Anna, agora com 6 anos, usava um vestidinho cor-de-rosa pálido que balançava a cada passo. Ela tinha insistido em ser a menina das flores e a dama de honra. Com uma cesta de pétalas numa mão e um sorriso orgulhoso no rosto, ela pulou pelo corredor, atirando flores em todas as direções, rindo, enquanto os convidados riam gentilmente. Sienna esperou sob o arco. O seu cabelo loiro penteado em ondas suaves que brilhavam na luz. O seu vestido era simples e elegante, com uma fita de cetim na cintura, escolhido por Anna Claro. Então veio o som do piano, não uma gravação, não um músico contratado. Era Liam. Ele estava sentado num piano de cauda branco colocado debaixo de uma árvore, tocando a melodia que tinha escrito para ela. Era a mesma melodia que ela tinha ouvido pela primeira vez naquela noite tranquila, quando ele tinha tocado para Anna adormecer. Só que agora era mais completa, mais rica, com novas notas de esperança, de cura de lar. Quando ele alcançou o acorde final, ele levantou-se, abotoou o casaco e caminhou pelo corredor para encontrar a mulher que tinha transformado a sua casa em algo mais do que paredes e vidro. Os seus votos não foram longos. Sienna foi a primeira. Quando nos conhecemos, fizemos um acordo para fingir. Mas algures entre histórias de dormir e velas de aniversário, paramos de atuar. Tornamo-nos algo real. E estando aqui agora, sei que cada reviravolta do destino me trouxe para o único lugar onde eu sempre deveria estar bem ao seu lado. A voz de Liam era calma, firme. Você nunca fez parte do plano, e ainda assim, de alguma forma, você se tornou a melhor coisa que eu nunca vi chegar. Você não apenas amou a minha filha, você me ensinou a amar novamente. Você transformou uma casa cheia de silêncio em risadas. Desde o primeiro dia você foi real para nós, e eu juro passar todos os dias provando que fui digno desse presente. Eles viraram-se para Anna, que estava entre eles com os olhos a brilhar. Liam ajoelhou-se pegando a mão dela na sua. O papai nunca mais vai deixar ninguém te abandonar, nem mesmo a mamãe Sienna. Anna abraçou os dois. Eu tenho uma mãe de verdade agora. Ela chorou. Os convidados aplaudiram, alguns com lágrimas nos olhos. Enquanto o celebrante os declarava marido e mulher, os três caminharam de mãos dadas pelo corredor. O sol mergulhava atrás das árvores, lançando um brilho dourado sobre tudo, e Anna, com o vestido rosa a esvoaçar os caracóis a saltar, girava, pulava, saltitava entre eles, o riso dela ecoando como música. Não mais fingir apenas amor. Obrigado por se juntar a nós nesta emocionante jornada de amor, cura e segundas oportunidades. De uma padaria chuvosa a um casamento sob céus dourados, Sienna, Liam e Anna mostraram-nos o poder de uma conexão inesperada. Se esta história o tocou, não se esqueça de gostar, comentar e partilhar com alguém que ainda acredita na magia do amor. Subscreva o Soul Stirring Stories e clique no botão de hype para apoiar mais histórias emocionais e significativas. Até a próxima, ame profundamente. Espere sempre e nunca deixe de acreditar em segundas oportunidades. Histórias que tocam a alma, histórias que curam, histórias que perduram.